Olá, amigos da TV Caminho Livre, a graça e a paz em Cristo Jesus a todos. É um prazer mais uma vez aqui compartilhar um pouco neste momento da Palavra de Deus com vocês, de alguns assuntos, da minha experiência cristã, da minha experiência de adventista do sétimo dia, de ex-adventista agora que sou, né? Fazendo o link aí do passado, do período intermediário com o presente agora que eu estou vivendo uma nova fé, uma nova vida real no Evangelho de Jesus Cristo, né? E aprendendo cada vez mais. Quero congratular aos amigos aqui do canal, que eu fiz muitos amigos aqui nesse canal TV Caminho Livre, do PC, do amigo Paulo César lá de Goiânia, também é nosso amigo pessoal, do meu filho. Congratular também a Edson também, que sempre, né, Edson também é ex-adventista, é tio do meu filho, né, e sempre compartilha com o PC, já teve aqui alguns vídeos importantes nesse canal. Quero compartilhar também com outros aqui que eu conheci no Facebook, conheci também no CACP, que também são inscritos nesse canal aqui, TV Caminho Livre, que são inscritos também no Teologar, que são inscritos também em outros canais, né, que não dá para enumerar todos aqui. Então, vai o meu abraço, o meu sentimento realmente de gratidão pelo apoio, né, e até agradeço também a oposição que tenho sofrido, né, as críticas que tenho sofrido. Não sou nenhum teólogo, né, não sou nenhum expert em assuntos difíceis da Bíblia. No meu último vídeo eu falei que há temas da Bíblia que são realmente difíceis e que homens intelectuais na palavra de Deus, na Bíblia, intelectuais também nas ciências afins, né, dentro das Escrituras Sagradas, não têm certeza, não têm realmente ainda, não tiveram e com certeza não vão ter a clareza para bater o martelo e dizer assim, esse texto é dessa forma. Mas nós fazemos estudos e vamos sendo guiados pelo Espírito Santo e vamos aprendendo, né? Estou aprendendo aqui com o PC, aprendendo também com muitos outros da internet, aprendendo comigo mesmo, estudando, né? Com o Espírito Santo guiando a minha vida. E só tenho a agradecer realmente ao Senhor por esse conhecimento maravilhoso que estou tendo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa assim, olha, quando eu conheci, que ainda estou conhecendo, porque o Evangelho infinito, essas boas novas da salvação, pela graça, pela misericórdia de Deus, pela fé em Jesus Cristo, é algo tremendo. Vocês não imaginam a pedra rocha, o peso descomunal que saiu da minha cabeça, quando eu compreendi, né, deixei a Igreja Adventista Sétimo Dia por tantos erros e principalmente, não só depois de ter deixado as crenças principais, fundamentais da Igreja Adventista, deixado de crer e de seguir, mas principalmente por ter conhecido o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Isso me trouxe uma paz, me trouxe uma certeza da salvação, algo fenomenal, algo assim extraordinário, saber que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, em prol do pecador, em prol do seu povo, em prol dos seus escolhidos, em prol dos seus eleitos, né? Em prol daqueles que creem no seu nome. Então é algo maravilhoso realmente. E continuando aqui o vídeo, estou intercalando em algumas perguntas, né, em vídeos aqui que os adventistas me fazem, me questionaram já no Facebook, me questionaram aqui no TV Caminho Livre, lá no canal também do CACP, e eu vou respondendo aqui a algumas perguntas, né, de acordo com o meu conhecimento prático, com o meu conhecimento também teórico das Escrituras Sagradas e da vivência do Evangelho em Jesus Cristo. Algumas perguntas que me fazem sobre temas que são temas polêmicos, temas difíceis, temas que alguns eu já tenho um domínio suficiente, outros não tenho ainda, né? Mas que gostaria aqui de compartilhar a minha experiência com todo respeito a quem crê, a quem não crê, quem concorda, quem não concorda, mas é igual eu disse no último vídeo,
Nós protestantes, nós das igrejas tradicionais, das igrejas históricas, das igrejas, mesmo que sejam igrejas novas, mas que seguem a linha reformada ou que pregam realmente o evangelho, a salvação exclusivamente através de Jesus Cristo e que não acrescentam profetas ou profetizam em suas mensagens, nós respeitamos alguns assuntos que são divergentes entre o meio evangélico, mas que são assuntos, digamos, periféricos, que não são assuntos de heresias que comprometem a salvação. São assuntos, como diz aí alguns irmãos e o amigo PC, né, que são assuntos periféricos, secundários, que às vezes nem vale a pena a gente ficar debatendo sobre eles, e que também eles não são ponto para determinar a salvação nem a perdição de ninguém. Porque o que determina a salvação e a perdição de alguém é crer ou não crer verdadeiramente no Salvador Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, né, da parte de Deus. Então, eu gostaria aqui de compartilhar algumas perguntas polêmicas que me fazem, né, que me fizeram, porque eu saí da igreja adventista, né, já falei no último vídeo em que igreja eu estou, que estou na igreja batista, mas que não há nenhuma denominação religiosa que seja estritamente ou exclusivamente a certa, e nem a igreja batista, nem a igreja presbiteriana, nem a igreja wesleyana, nem a luterana, nem a Assembleia de Deus clássica tradicional, a Missão Evangélica Pentecostal, outras igrejas realmente de linha bíblica na salvação pela fé em Jesus Cristo, nenhuma delas dizem que elas são o que é a única igreja verdadeira, conforme afirma a igreja adventista do sétimo dia e também as suas subdivisões, né? Porque a igreja adventista do sétimo dia gosta de acusar as outras porque tem subdivisões e não enxerga, né, no seu próprio quintal o lixo que tem lá, de subdivisões, o esgoto, aquele esgoto que sai num cano bem grande assim, né, e depois vai indo para canos pequenos e vai se subdividindo, vai até chegar lá no esgoto geral, né? Então, muitas subdivisões e facções existentes da igreja adventista do sétimo dia, muitas, inúmeras, né? Inúmeras mesmo. E tudo advindo até de processos de confusão lá dentro, de brigas, de rachas, né? De rixas que racham, e também de descontentamento e esclarecimento quanto a doutrinas que são realmente antibíblicas, que nós, que éramos cegos, como eu fui, um dia conhecemos a verdade, fomos iluminados pelo Espírito Santo e conhecemos a verdade de que realmente o Evangelho de Jesus Cristo mostra, e a Bíblia Sagrada também, inúmeros erros doutrinários, não é só em relação à obrigatoriedade da guarda do sábado, tem inúmeros outros em relação a o que a igreja adventista do sétimo dia e suas subdivisões e facções existentes ensinam ou pregam. Uma das perguntas que me fazem polêmicas, né, é sobre se eu creio hoje na imortalidade da alma, se eu creio em espírito, se eu creio em alma. E eu considero esse tema um tema de conhecimento, um tema que não um assunto de salvação, não é um assunto também de perdição. Prova é, pessoal, que lá nesses países, né, que não são cristãos, países muçulmanos, países comunistas, países de ditadores como a Coreia do Norte, a China, e também do meio muçulmano em geral, pessoas lá estão recebendo a Bíblia, né? Crentes estão recebendo a Bíblia, Deus está providenciando eles conhecerem a Bíblia, mas não recebem a Bíblia inteira. Alguns recebem, né? Eu vi um vídeo recente deles ficando chorando de alegria porque chegou muitas edições da Bíblia, né, para um determinado país aí comunista, um país de perseguição religiosa acirrada, e também em países muçulmanos. Mas a maioria não tem acesso à Escritura Sagrada inteira. A maioria tem acesso, às vezes, só a trechos, né, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, e eles comem, mastigam, né,
essas mensagens que estão ali e são salvos só por aquele conhecimento que eles têm a respeito de Jesus Cristo ser o seu Salvador e de que eles são pecadores, né? Que Cristo veio salvá-los e de que lhes dá o perdão, a justificação pela fé e a vida eterna. Não é uma coisa maravilhosa isso? Então mostra que realmente assuntos como a imortalidade da alma. A alma é imortal, existe espírito, não existe. Eu creio que existe. Hoje eu creio que existe. Hoje eu sou convicto de que existe um espírito dentro de nós. O apóstolo Paulo diz que o espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, E minúsculo, que nós somos filhos de Deus. É um dos textos que eu uso, mas não vou brigar com ninguém por causa disso, não vou questionar. Posso até debater amigavelmente, como já debati com alguns adventistas e outras pessoas de outras igrejas, né? De alguns temas a nível de conhecimento, mas a mensagem principal é do Evangelho de Jesus Cristo. Essa aqui é a mensagem principal. Quando dá para comentar sobre temas que são temas vastos na sua complexidade, até difíceis, eu comento com alguém que é respeitoso, eu comento sobre imortalidade da alma, o meu ponto de vista, ouço também, digo que eu aprendi, porque é que eu mudei de ideia, certo? Desde que as pessoas me ouçam, né? Agora se vier com agressividade e vier já com petulância, até não deixa nem a gente falar, aí não dá, né? Não somente nesse tema, que eu considero realmente um tema a nível só de conhecimento, que é um tema periférico, mas até mesmo outros temas da Bíblia, né? Outros temas como, por exemplo, batismo por imersão, batismo por aspersão. Eu sou batista, hoje eu sou batista, né? A igreja batista, a palavra batista vem de batismo, né? Então é uma igreja tradicional histórica, uma igreja que tem mais de 500 anos, na história da humanidade aí, tem o seu papel fundamental na pregação do Evangelho, né? Uma das igrejas, em termos de missões, em termos de pregação do Evangelho, que eu conheça, é uma das mais que fazem, se não a que mais faz, missões no mundo inteiro, a Igreja Batista, né? Tanto também na área de pregação do Evangelho, como também na área de assistência social, aliado com ajudar os necessitados, né? Levar as necessidades básicas para as pessoas, como também levar a maior necessidade do pecador, que é conhecer a Jesus Cristo. Então eu digo realmente para esses adventistas que me perguntam que creio sim, né? Creio que quando Jesus Cristo disse para o ladrão na cruz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele quis dizer isso, que hoje estarás comigo no paraíso. Tem outros textos também que conformam, isso daqui não é um estudo bíblico sobre onde vai o homem quando morre, ou o estado intermediário, né? Mas é uma justificativa que eu estou dando a tantas perguntas que me fizeram. Mas posso conviver tranquilamente, né? Com pessoas que creem diferente e que realmente aceitamos a justificação pela fé em Cristo Jesus como uma mensagem principal, a mensagem que realmente mostra, que mostra para nós se nós somos realmente de Deus ou não, porque a justificação pela fé em nossa vida em Cristo Jesus, ela traz um fruto que chama-se o fruto do Espírito Santo, e é através desse fruto do Espírito Santo, ou seja, a prática das obras da fé, não das obras da lei, que depois eu vou fazer um estudo sobre isso, aí eu faço sim um estudo sobre isso, obras da lei e obras da fé. Meu tempo eu não tenho assim, muita disponibilidade, no meu trabalho, na minha profissão, né? E utilizo muito o meu lazer para realmente me recuperar mentalmente, praticando esportes também no final de semana, gosto de um jogo de futebol, mas com certeza eu preciso me reorganizar, né, para participar mais aqui do TV Caminho Livre, né? Breve desses dias também, eu e meu filho estamos lançando lá, publicando, né, sendo enviado lá para publicação no CACP, do nosso testemunho, como nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, de como eu saí da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estou hoje no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não gosto de dizer que estou na Igreja Batista,
Porque a igreja batista, ela não dá ênfase no nome da igreja. Isso é uma coisa pequena, é pequena. Nem a igreja presbiteriana também dá, a Assembleia de Deus. O que é importante que nós sabemos realmente é levar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o pecador ao arrependimento, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, precisa mudar de vida, precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo, que Deus os ama, que Jesus Cristo veio salvar, que nasceu, viveu, morreu numa cruz pagando o preço dos nossos pecados, sem ter nenhum pecado ele, mas veio pagar o preço dos nossos pecados, daqueles que creem no seu nome. Então essa que é a mensagem mais importante. Não é como os mormons, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que fica dando ênfase de que eles são a igreja verdadeira, ou como os adventistas do sétimo dia, ou mesmo como os testemunhos de Jeová, que gostam mais de pregar o nome da denominação do que a própria palavra de Deus, né? Sem dizer que eles têm complementos, acréscimos, né? A torre de vigia, que é acréscimo a uma complementação, a Bíblia, né? Que eles vão muito por isso daí. Não tenho muito conhecimento dos testemunhos de Jeová, já conversei, quando era adventista, já conversei com alguns, mas poucos, né? E também os mormons têm lá o seu profeta Joseph Smith, e semelhantemente a igreja adventista tem Ellen White, que diz que é o espírito de profecia. E aí a gente não vê Ellen White na Bíblia, né? Espírito de profecia lá em Apocalipse 19:10 tem nada a ver com Ellen White, nada a ver. Aí é um estudo, eu acho até que PC já falou sobre isso, mas sempre é bom a gente rever, né, e refalar alguns assuntos aqui. Então, pessoal, eu não vejo discordância que comprometa a salvação e a boa convivência de alguns temas, como por exemplo a imortalidade da alma. Creio sim, creio de que haverá realmente um fogo eterno, que quando Jesus Cristo disse o castigo é eterno, ele disse a mesma palavra para castigo eterno, a mesma palavra eterno ali é para a vida eterna, né? Se a vida é eterna, o castigo é eterno também. E que a morte em si é a separação, é a banição, o homem ser banido da presença do Senhor. Isso é que é morrer, né? Estar longe de Deus, a ausência de Deus, a falta da presença de Deus ali. Mas é um tema que eu não vejo relevância de acirrar ânimos, né? Como também não vejo relevância de acirrar ânimos para batismo é por aspersão ou é por imersão, né? Claro, eu creio que é por imersão, batismo é por imersão, a própria palavra batipizo, né? Palavra grega, e eu sou batista, né, hoje em dia. Mas nós nos damos muito bem com a igreja presbiteriana, vemos que isso daí não é um ponto divergente para a condenação ou para a salvação, não é? Porque o próprio Jesus Cristo disse lá, né, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, o aspecto, o fator para determinar a condenação de alguém não é ser batizado, não ser batizado, é não crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E crendo em Jesus Cristo traz com certeza o fruto do Espírito Santo, a fé em nós na prática do dia a dia. Então eu gostaria aqui de dar essa ênfase e também mostrar que as diferenças de interpretações sobre os 144 mil, sobre as duas testemunhas que existem no meio evangélico, né? Diferentes interpretações que não são em todas as igrejas, claro, existem muitas que são comuns nisso daí. Escatologia, sobre o que é a marca da besta, que eu já falei em outro vídeo. Isso daí são temas que são importantes, são a nível de conhecimento. Se a tribulação, se a igreja vai passar pela tribulação e pela grande tribulação, se não vai passar, é importante, mas quem é de Jesus Cristo, quem é um eleito de Deus, quem é um servo genuíno de Deus, quem mantém comunhão com Deus, seja num tempo de paz, como a gente vive aqui nesse Brasil, que é um tempo de liberdade, de muita paz, não existe perseguição, eu não considero nada disso daí que está acontecendo como perseguição religiosa, nunca foi. Mas se houver, do mesmo jeito nós seremos fiéis. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem está sendo fiel de verdade agora no tempo de paz vai ser fiel também no tempo de
de guerra, de perseguição, seja da tribulação, na grande tribulação, né? Como diz ao contrário lá Jeremias falou em capítulo 12, acho que no versículo 5, né? Jeremias disse que, o profeta Jeremias disse que se nós, né, nos cansamos rapidamente correndo com homens a pé, como será com os que correm a cavalo? Se em tempos de paz nós não temos segurança, né, como teremos segurança em um tempo de guerra, em um tempo de inundação, nas enchentes ou nas florestas do Jordão? Então eu faço essa comparação, mas eu creio piamente que nós, estando em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, seja na bonança, nós verdadeiramente tendo essa comunhão, quando vier a tribulação, se nós vamos passar, eu creio que nós não vamos passar pela tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes, e não é um arrebatamento secreto que eu creio, não é arrebatamento, todos vão saber que houve um arrebatamento, que houve um sumiço, né, daqueles servos de Deus na terra. Mas se for verdade, por exemplo, como a igreja preteriana crê, que a igreja passará pela tribulação e outras igrejas também, tudo bem, eu sendo um servo de Deus agora, e o anticristo começar a reinar e governar no mundo, virá a perseguição de uma forma bem mais contundente, até para provar a nossa fidelidade em face da morte. Com certeza, nós que somos crentes em Cristo Jesus de verdade, passaremos também por isso daí, quer na vida, quer no sofrimento, quer na morte. Eu tenho essa convicção plena, né? A obra de Deus, a obra da salvação em nós, pessoal, não é uma obra nossa, não é um esforço nosso, é uma obra de Deus, é o Espírito Santo que nos dá força, o poder para vencer o pecado, para superar a provação, para superar e vencer a tribulação, as adversidades, perseguição, seja o que for. Então é Deus que nos prepara, é Deus que nos dá a vontade, o desejo de nos arrependermos, é Deus que nos dá o desejo de buscarmos a Ele a cada dia. É uma obra de Deus, é isso daí. Claro, existe um querer da nossa parte, existe, mas já é um passo aí, né? Pensei que domina bem esse assunto aí, já é um gatilho que é disparado pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Eu não quero entrar em detalhes, porque PC já explicou muito bem aí em vários vídeos sobre esse assunto, né? E uma outra pergunta que me fazem também é como você interpreta, os adventistas, como você interpreta Apocalipse capítulo 14, versículo 12, né? Apocalipse, essa daqui eu gosto muito de responder essa daqui. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a fé em Jesus, ou a fé em Jesus, né? Pois bem, pessoal, o que são os mandamentos de Deus? Os adventistas pensam que os mandamentos de Deus é só os 10 mandamentos, né? As 2 tábuas do decálogo lá, só existe 10 mandamentos. Será que só existe? Que equívoco, né? Claro que não. Claro que não existe só 10 mandamentos, existem centenas de mandamentos, dezenas de centenas de mandamentos de Deus em toda a Bíblia, para nós, né? A Torá, que é a lei, um outro erro da igreja adventista é pensar que a lei de Deus é só os 10 mandamentos. Quando fala lei de Deus é 10 mandamentos, quando fala lei de Moisés é cerimonial. Um equívoco grande. A lei de Deus, a Torá, ela é uma só, ela é indivisível. Lá tem leis morais, mandamentos morais e mandamentos cerimoniais, civis e etc. Então são 613 mandamentos que fazem parte da lei, a Torá. Então a lei de Deus é a mesma coisa que a lei de Moisés, conforme diz lá em Lucas, né? Vou abrir agora para vocês, eu já fiz um estudo aí, vejam o meu vídeo, qual foi a lei que Jesus veio cumprir, em São Mateus 5,17, daí no TV Caminho Livre. Vejam que está lá bem mais explicado do que agora. Estou dando assim uma resposta mais fundamentada no vídeo que eu já falei, no Mateus 5,17, e aqui é um pouco mais superficial, mas também é fundamentada. Então Lucas diz assim, ó:
em Lucas capítulo 2, só para mostrar aqui claramente o que é realmente a lei. Lucas capítulo 2, versículo 21, vamos ver, Lucas capítulo 2, versículo 21. Esse meu vídeo aqui é um vídeo espontâneo, não é um vídeo de um tema só, porque são muitas as perguntas que me fazem os adventistas, que me arguem dia a dia, e eu preciso compartilhar aqui com vocês, que com certeza o Espírito Santo vai iluminar muitos e muitos aí, Eu não sou nenhum teólogo, volto a dizer, não sou nenhum pastor, certo? Minha área de trabalho tem muito a ver com ajudar o próximo, E eu gosto realmente de pregar o Evangelho, gosto de fazer alguns estudos, gosto aqui da amizade que tenho com o PC, de compartilhar nesse canal, de conversar com o Edson, que é o tio do meu filho, que é ex-adventista também, mas não sou nenhum teólogo, nem sou e nunca serei, Mas tenho um conhecimento suficiente para conversar com qualquer pessoa que tenha muito mais conhecimento do que eu, graças a Deus. E esse assunto aqui é um dos assuntos que eu sei dominar bem, Não sei de tudo, nem vou saber nunca de tudo, mas Lucas capítulo 2, versículo 21, veja só. Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Olha só, versículo 22 diz: segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus para ser apresentado perante o Senhor. Olha só, que coisa interessante, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Aqui o versículo 23 já diz que essa lei, que no versículo 22 chama lei de Moisés, aqui já chama lei do Senhor. Então a lei do Senhor e a lei de Moisés, que é a Torá, é a mesma coisa, são a mesma coisa. Está claro, pessoal? Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Então, às vezes chama lei, tudo aqui é com lei com L maiúsculo, certo? A Torá, lei do Senhor, versículo 23, lei de Moisés, versículo 22, ou somente lei, versículo 24 de Lucas capítulo 2. Então está bem claro que a lei de Deus aqui é a Torá, e que a lei de Moisés é a mesma coisa que a lei de Deus, e a lei de Deus é a mesma coisa que a lei de Moisés. Não é agora os 10 mandamentos estão lá inclusos, Fazem parte dos 613 mandamentos. Pois bem, aí eu quero ler aqui um outro texto de 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Esse negócio de pensar que Apocalipse está dizendo, lá Apocalipse 14 e 12, está dizendo que os mandamentos de Deus, aqueles que guardam, os santos, os que perseveram, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pensar ali que está se referindo a 10 mandamentos é um equívoco tremendo, é de alguém que tem um conhecimento raso, como eu tinha na igreja adventista, muito raso por sinal. Então aqui em 1 Samuel capítulo 15, vejam só o que aqui diz aqui, 1 Samuel capítulo 15, versículo 20 ao 24, abramos aí para a gente ler 1 Samuel capítulo 15, um episódio lá do rei Saul, muito conhecido, quando ele desobedeceu a Deus, que era para ele matar todos os animais, matar o rei, matar as mulheres grávidas, matar tudo, não deixar nada, mas Saul desobedeceu a ordem de Deus. Então o que é que diz aqui 1 Samuel capítulo 15, versículo 20, na arguição lá, na repreensão que Saul estava sofrendo pelo profeta Samuel, no versículo 20 ao 24 diz assim: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e ergui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria,
e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Qual foi o mandamento que ele transgrediu aqui? Que Saul transgrediu? Qual foi a ordem explícita que Saul transgrediu? O mandamento. Não era para trazer, era para matar todos os animais, né? Não trazer nada, era para destruir por completo aquele povo, os amalequitas. E Saul desobedeceu a esse mandamento do Senhor. Está aqui: eu pequei e transgredi o mandamento do Senhor. Então não é um mandamento que está nos 10 mandamentos, não é. Dá para compreender aí, né? Adventistas que ainda são teimosos. Eu também era muito teimoso, muito, demais. Eu fazia até pouco, né, de outros crentes de outras igrejas. Achava que eu era o bambambam, né? E hoje eu descobri que homens, líderes religiosos de verdade, verdadeiros cristãos, nacionais e internacionais, eles têm um conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, do hebraico, do grego, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, muito mais, mas muito mais do que toda a igreja adventista junta. Incrível. Eu pensava que eu era o bambambam, que os meus pastores da igreja adventista eram, mas conhecendo agora como conheço a igreja evangélica verdadeira, tradicional, vejo que a igreja evangélica do verdadeiro evangelho, porque tem as falsas, né? Muitas falsas. A falsa não é só Adventista do Sétimo Dia, Mormon e Testemunho de Jeová, não, né? Tem muitas outras aí, né? Aí eu vejo realmente homens, puxa vida, olha, homens como Augustus Nicodemos. O cara escutar uma pregação daquele homem ali, meu Deus do céu, se não reconhecer que aquele homem é de Deus, é porque uma pessoa tem pacto com o diabo. Caridade. Paul Walsh, inspirado, pregação maravilhosa, né? Uma pregação de Paul Walsh, uma coisa incrível mesmo assim. O estudo bíblico de Luiz Saião, uma pregação dele, né? Uma pregação maravilhosa também. É um homem conhecedor do hebraico, das línguas originais da Bíblia, né? Que mais? Hernandes Dias Lopes. Eu poderia citar aqui muitos outros nomes, né? Billy Graham já morreu, mas foi um fenômeno evangelístico no mundo inteiro, né? Usado, até mesmo a igreja adventista usa, né, muitas coisas de Billy Graham, na verdade. Eu usava também, né, muitas mensagens dele. Tem muitos, pessoal, mas muitos pregadores que têm conhecimentos extraordinários, excepcionais, que quando a gente está ouvindo eles, nós estamos ouvindo cada um deles, nós sentimos, pessoal, quando estamos ouvindo cada um deles, nós sentimos que realmente é algo de Deus. Nós comprovamos pela sua palavra que é para exaltar a palavra do Senhor na mensagem deles, é para exaltar unicamente a Bíblia e a Bíblia só, a palavra do Senhor e o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então eu podia citar aqui muitos outros nomes, né? Muitos outros nomes do meio evangélico que eu estou conhecendo, alguns deles me falharam agora, mas com certeza tem dezenas e dezenas que são usados por Deus. Esse negócio de Ellen White dizer que quem atende a oração dos pastores das igrejas protestantes é Satanás. Não tem nem o que dizer, viu? Sinceramente, a louca barrida. Já ouviu esse termo, barrida? Pois é, eu também era um louco barrido que acreditava nela, que queria seguir, né? Era um adventista raiz. E adventista raiz é aquele que tem que seguir o que Ellen White manda, porque essa igreja adventista aí, fajutazinha aí, né? Ela com Ellen White já é fraca, sem seguir o que Ellen White diz, aí não tem fundamento nenhum, né? É um poço, um antro de contradição, mais ainda. Porém, pessoal, eu vejo que há muitos adventistas ainda, muitos, que ainda vão conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
e saber que não há essa necessidade de se guardar sábado, essa obrigatoriedade de guardar sábado, não há essa obrigatoriedade de seguir aquele regime alimentar lá do que foi para Israel, né? Eu vou trazer aqui um estudo sobre isso daí. Nesse vídeo aqui eu estou fazendo aqui um pouco de um tópico de um assunto, de outro e tal, mas está saindo um vídeo espontâneo, pela providência divina está saindo um vídeo espontâneo, pela minha vivência, pelo meu conhecimento, e com certeza o Espírito Santo vai agir, né? Essas perguntas que me fazem dia a dia, eu citei aí sobre essa questão da imortalidade da alma, citei aí também sobre essa questão dos mandamentos, né? E dou reforço que, como disse o profeta, como disse o próprio rei Saul, né? Ele disse que transgrediu o mandamento do Senhor. E não foi um dos 10 mandamentos que ele transgrediu, não foi, mas era um mandamento do Senhor. Então, na nova aliança, que é outro tema que a gente precisa também sempre estar abordando aqui, porque está chegando gente nova no canal, né? Na nova aliança, nós temos muitos mandamentos que foram acrescentados, que hoje compõem a lei de Cristo, conforme diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, né? Por exemplo, orai sem cessar. É um mandamento de Deus ou não é? Ou é um conselho? Não é conselho não, pessoal, é um mandamento do Senhor. Orai sem cessar. Orar em espírito, orar estando trabalhando, estando ocupado, né? Continuamente, constantemente, levarmos a cada momento, a cada instante, estarmos em comunhão com Deus também é uma oração. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo ou não é? Hein? É um mandamento. O apóstolo Paulo fez um acréscimo de um mandamento dentro de um mandamento já. Um mandamento que continuou vigente, que é honrar teu pai e tua mãe. O apóstolo Paulo acrescentou, que não tinha no Antigo Testamento, não tinha. Mas ele acrescentou na Nova Aliança, no Novo Testamento. Pais, lá em Efésios, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas educai-os na demonstração do Senhor. Então, vejam aí, isso é um mandamento do Senhor, um mandamento de Deus, um mandamento de Cristo para a sua igreja. Não vos deixei de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, lá em Hebreus 10, 25, então é uma pergunta que sempre me fazem, né? Porque tem muitos adventistas que se decepcionam com a igreja adventista, decepcionam com a liderança, com pastores que são adúlteros, pastores que roubam dízimo. Eu sei que estou dizendo isso, não é acusando só a igreja adventista não, que isso tem todas, né? Mas lá na igreja adventista nunca vi para ter tanto, viu? É demais, é muita coisa acobertada lá, muita, que não vou citar aqui, não vou dizer o que eu vi, o que eu presenciei nas reuniões de comissão e conversando também com pastores da Missão Nordeste e de outros lugares por onde eu andei, para não caracterizar que eu estou acusando pessoas. Mas lá, o pecado corre frouxo, a bagaceira, o cara que tem lá um status social, o que tem ainda mais do status social, profissional, tem também posição eclesiástica lá dentro da igreja, posição religiosa dentro da igreja, né, e apadrinhamento. Esses daí pode virar travesti, que eles ainda tentam mostrar que foi outra pessoa, que não foram eles, né? Então, claro, tem umas igrejas mais sérias, né, locais adventistas, que são mais rigorosas, mais sérias, mas lá no mundão, do topo, da liderança, do poder, daqueles que estão no alto comando da igreja adventista, é muita coisa absurda, pessoal, muita coisa, mas não vou nem falar aqui, né, para depois não me acusarem que eu estou acusando, né, pessoalmente. Mas muitos adventistas deixaram a igreja adventista porque tiveram decepções com pastores que pregavam bonito, que fazia chorar,
É que tem essa metodologia lá falsa, né? Metodologia diabólica, faz chorar, chorar e não muda nada a vida da pessoa, não muda, né? Claro que pode ter emoções sinceras, emoções de choro e tal sinceras, mas levando a um pungente arrependimento verdadeiro, genuíno de mudança de vida, né? E eles terminam abandonando, não dizem não vou para a igreja nenhuma, né? Se decepcionam tanto com a igreja adventista que não vai para a igreja nenhuma. Mas a palavra de Deus diz, e eu digo, não, eu tive decepções lá dentro, tive, não saí por conta de decepções. Se fosse por decepção, eu tinha saído logo no primeiro ano, 1985 para 1986. Mas não saí. Saí por causa da doutrina. Com 37 anos de idade, saí, né? Já contei aqui minha história, não vou mais entrar aqui, né, nesse aspecto aí. Mas lá em Hebreus 10, 25 mostra a necessidade de nós nos congregarmos como irmãos, né? Orai sem cessar, orai uns pelos outros, admoestai-vos uns aos outros. Como é que nós vamos nos admoestar uns aos outros se nós não nos congregamos com os irmãos? Não é verdade? É claro que nós temos aquele grupo mais próximo, seleto, que a gente compartilha nossos pedidos de oração, nossas experiências, nossos problemas, nossas realizações, nossas bênçãos também, as bênçãos que Deus nos dá, né? Então, eu falo essas coisas aí. E para o vídeo não ficar mais longo, né? Eu pensei em fazer um vídeo, estou quase igual a PC, viu, PC? Mas o vídeo já está bem longo aí, né? Mas que Deus abençoe a vocês, né? Foi saindo assim espontaneamente, né? Me desculpem qualquer coisa, mas é o meu jeito espontâneo. Depois eu vou fazer um estudo só de um tema mesmo, mas aqui foi um mix de assuntos importantes, né? Mas eu me lembro agora que quando eu era jovem, acho que o mais jovem, né? Não sou tão velho assim, já estou aí com meus 52 anos de idade, bem amadurecido, com bastante experiência já, e vou adquirir mais ainda, né? Com a graça e com a providência divina, com muitos irmãos e amigos sinceros em Cristo Jesus. Mas lá pelos meus 20 anos, 22 anos de idade, eu conheci 2 jovens da Igreja Batista, lá em Natal, né? E quando eu comecei a conversar com eles, eu quis logo pregar sobre o sábado e tal, e eu achei maravilhosa, mas maravilhosa a posição simples, humilde e uma coisa sincera de Deus quando eles me falaram que Hebreus capítulo 4 revela que o nosso descanso é o Senhor Jesus Cristo. Pessoal, quando eles me disseram aquilo dali, olha, caiu assim uma vergonha sobre mim, porque eu nunca tinha experimentado uma palavra dessa, nunca tinha dito isso, que eu descansava em Jesus Cristo. Mas Deus já começou a agir ali em mim. Eu não conhecia bem a Igreja Batista, não conhecia bem outras igrejas afins, correlatas, sérias e bíblicas, que pregam a salvação unicamente em Cristo e os seus princípios de vida do Novo Testamento, da Nova Aliança. Não conhecia, nem entendia direito o que era Nova Aliança, nem Velha Aliança, mas aquilo me tocou de uma forma incrível, pessoal, incrível, né? E um deles, dois irmãos, e um deles começou a ficar doente, um tumor no cérebro, e foi constatado que era um câncer, um diagnóstico de câncer. E eu conversando com ele, cada vez mais ele estava ficando doente, foi piorando, mas eu senti uma coisa que no meu tempo dessa guerra que eu fazia contra os protestantes, contra os outros crentes, né, que eu considerava apostatados, conforme Ellen White diz, eu vi que ele estava morrendo, estava cada vez mais doente, até chegou um ponto que eu não tive mais nem acesso a conversar com ele, mas o irmão dele me disse que realmente ele estava em Cristo, e mesmo que ele morresse naquele instante, mas ele tinha a convicção de que estava salvo e de que iria para o céu. Meu Deus do céu, quando eu vi essas palavras do irmão dele, já tinha ouvido dele também uma coisa maravilhosa dessa daí, meu Deus, olha, era para eu ter me escondido ali, em qualquer buraco, né? Porque nunca vi tamanha fé, tamanha comunhão sincera e verdadeira nos méritos de Cristo Jesus.
Ali, desde ali, né, aos meus 22 anos mais ou menos, de uma forma mais forte, o Espírito Santo foi agindo dentro de mim, agindo dentro de mim. E hoje eu me lembro, né, aquelas palavras dele dizer que o descanso dele, o sábado dele, o sabaton dele é Jesus Cristo, que é o nosso descanso. E que a sua salvação estava garantida porque ele estava justificado pela fé e salvo. Meu Deus do céu, é emocionante. É emocionante. Naquele momento ali, naquele tempo, eu só não me desmancei de choro porque eu tinha orgulho adventista dentro de mim. Que eu não queria perder para um outro de outra igreja, de uma igreja falsa. Mas hoje eu estou experimentando o que aquele jovem, naquele tempo, mais ou menos da mesma idade que eu, morreu tão cedo, mas ele experimentou o descanso em Jesus Cristo. E eu só tenho a glorificar o Senhor. E não estou aqui para acusar a igreja, seja adventista ou outros membros, mas para mostrar que eu saí de lá, saí daquelas trevas, e hoje eu conheço a verdadeira luz, e que todos os que são sinceros, eleitos, escolhidos de Deus que ainda estão lá, eles vão sair e conhecer o verdadeiro descanso, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Cristo Jesus. A graça e a paz a todos vocês.